Sejam todos muito bem-vindos ao Virtuosa Cast, um podcast que fala de corpo, alma e espírito. Esse podcast é dedicado a você, mulher, que está buscando viver uma jornada de autoconhecimento, de transformação e viver a sua real identidade. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, a Tatiane Fonseca. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer, tá, ter você aqui nesse momento. E ela vai trazer um conteúdo, gente, muito especial e de muita autoridade, porque ela já vivenciou tudo isso. Falar sobre autoconhecimento hoje é fundamental e muito importante para que a gente possa, né, Tati, se conhecer realmente e entender para o que viemos. Então, assim, vou jogar a bola para você, minha amiga, que eu tenho certeza que você vai brilhar aqui nesse momento. Ai, Fala um pouquinho de você, minha linda. Obrigada, Gi. Antes de mais nada, quero agradecer. Eu falo que Deus coloca as pessoas corretas na nossa vida, né? E os nossos processos servem para isso. Então, o autoconhecimento, para mim, veio justamente dentro de um processo. Que legal. Então, isso é extremamente importante, que as pessoas buscam autoconhecimento, mas elas não têm consciência de que com o autoconhecimento vem a autorresponsabilidade. Uau. E aí, o que é que a gente faz com isso, né? Uau. Então, o meu processo justamente veio para me trazer esse conhecimento de que perfeito, eu preciso me conhecer para eu poder transbordar na vida das pessoas. Com certeza. Eu não tinha nenhuma consciência disso. Sim. Então, eu tenho um perfil, assim, uma essência de servir. Sempre foi assim. Então, as pessoas que me conhecem já há muito tempo sabem. A Tati é a do servir, ela gosta de fazer pelas pessoas. Isso é fantástico. Só que a gente precisa entender que o servir não é abdicar de você para servir o próximo. Sim. Você precisa se olhar, você precisa se entender, você precisa saber quem você é, para você poder servir, para você poder transbordar. Porque enquanto você serve abdicando de você mesma, né, deixando alguns valores seus de lado, você entra em sofrimento. E isso traz um desconforto muito grande, isso traz angústia, isso traz tristeza, e isso pode trazer um processo muito, muito mais complicado, que foi o que aconteceu comigo. Uau. Então, antes de eu entrar no autoconhecimento, de eu me conhecer, de eu saber quem eu sou, eu precisei passar por um processo doloroso. E isso é assim, isso com todos, né? Com todos nós, porque com certeza os desafios eles vêm para que a gente aprenda e cresça, né? E a Tati, gente, ela é coaching, ela é consultora de bem-estar e ela, com certeza, ela tem algo muito incrível para trazer pra gente. E eu gostaria muito, então, Tati, trazendo já, né, essa tua versão, né, de uma mulher já com identidade firmada, uma mulher que entende, né, já quem ela é posicionada, que passou por essas adversidades, falando um pouco desse processo. Eu gostaria que você trouxesse para nós e onde que foi que você teve essa chave virada, né? Onde que esse teu autoconhecimento entrou para que você pudesse subir de nível. É incrível, né? Outra questão muito importante são os processos. Uau. Porque hoje é tudo muito imediatista. A gente quer tudo muito rápido. Tudo acontece muito rápido, né? O podcast, a internet, o alcance, é tudo muito rápido. Sim. E a gente esquece que se a gente não passa pelo processo, a gente não evolui da maneira que deve ser, né? Deus justamente traz esses processos para que a gente evolua. E precisou acontecer comigo. Eu trabalhava como gestora de equipes já há mais de 10 anos. Sempre gostei do meu trabalho, sempre fui muito feliz e realizada profissionalmente. Mas hoje eu consigo ver que eu não me reconhecia. Então, como eu disse, eu sempre fui do servir, mas eu abdicava de muitas coisas que para mim eram importantes, os meus valores, algumas coisas que faziam muito sentido para mim, eu abdicava para servir o próximo, para servir o outro. E isso em tudo. Isso no relacionamento interpessoal, no relacionamento com o meu marido, no relacionamento com os filhos, enfim. E Deus enviou para mim um processo de cura para que eu pudesse entender, olha, você precisa olhar para você. A ordem, né, das coisas. Você precisa se enxergar, você precisa olhar para você e entender que os seus valores são extremamente importantes. Deus envia a gente com habilidades únicas. Nós somos únicas. O seu jeitinho de fazer, Gi, é o seu jeitinho de fazer. O meu jeitinho de fazer é o meu jeitinho de fazer. O seu jeitinho de fazer, mulher, é o seu jeitinho de fazer. E isso é uma bênção divina. Nós sermos únicos, nós temos habilidades únicas, porque o mundo precisa de seres humanos curando outros seres humanos. Isso a gente tem esse poder já. E naquele momento, foi muito, muito desafiador, né? Em 2020, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Caraca. Não tem histórico familiar, não tem ninguém na família. Eu fiz o teste genético, também deu negativo. Então, foi, assim, extremamente desafiador. Eu era uma pessoa que
sempre pratiquei, eu sou uma pessoa que pratica esporte desde os 11 anos, então sempre fui muito saudável, sempre procurei me alimentar muito bem. Nunca fui de dietas, graças a Deus eu nunca precisei disso, mas eu sempre tive uma alimentação saudável e pratiquei esportes desde sempre. Isso era inegociável para mim, sempre foi e é até hoje. Então, foi muito impactante receber o diagnóstico. Mas olha que engraçado, como Deus não faz nada fora dos planos dele. O diagnóstico veio em outubro de 2020. No começo de 2020, quando veio a pandemia, eu iniciei um processo de autoconhecimento. Uau. Um curso com uma profissional, a Bea Bragion, que eu sou assim, muito grata a ela, é uma amiga hoje, lá da cidade onde eu morava. Que eu não sou de Joinville, eu moro aqui há 2 anos e meio. Eu sou paulistana e eu morava em Piracicaba. Eu sou casada com o Rinaldo, já fazem 18 anos de casamento, mais 23 anos juntos, né? Lindo. Então, parabéns, meu parceiro parabéns, de né? vida, mas foi um processo de cura também no meu relacionamento. Foi incrível, sabe? Tudo que aconteceu. E esse processo começou antes do diagnóstico. Então, quando iniciou a pandemia, eu nem conhecia ela, mas uma mãe de uma amiguinha da minha filha indicou que ela estava fazendo um curso gratuito para ajudar os professores, porque os professores foram muito impactados quando veio a pandemia, de ter que fazer aula online. Sim. Nunca tinham tido esse contato. Todo mundo foi impactado, mas a área da educação, eu acho que foi uma área que houve uma transformação muito grande. Uau. E essa profissional, ela tinha uma filha no mesmo colégio da minha. E ela já atuava como mentora, né? Ela tem o método dela, que é incrível. E ela fez esse curso justamente para auxiliar as professoras. Ela sentiu essa necessidade e, com toda a generosidade dela, ela fez esse curso gratuito. Nossa. E uma das mães colocou no nosso grupo. Eu falei, eu quero fazer. Eu já era gestora de equipes há muito tempo. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Mas eu nunca tinha feito nada relacionado ao autoconhecimento. Entendi. E eu vou te dizer que o meu maior desafio naquele momento era minha filha pequena. Por quê? Tati? Porque ela tem uma personalidade diferente da minha e eu não conseguia enxergar isso. Eu não tinha consciência de que somos únicos. Sim. De que você tem que usar as suas habilidades, a sua personalidade da forma como você é. Eu da minha forma, eu tenho um menino de 18 anos também da forma dele, né? E então, comunicar de acordo com a personalidade dele, né? Sim. Isso que é o mais desafiador. Exato. E nesse processo você foi entendendo tudo isso. Então, a primeira questão foi porque, naquele momento, esse era o meu desafio. Mal sabia eu que tinha muito mais. Né? Que esse era o menor deles, na verdade. Eu só estava aprendendo muito com ela. Mas pra tu ver, né, Tati, só pra pegar um adendo aqui, como já aí, né, já começou o teu processo aí, né? Já você você não fazia ideia de tudo que estaria por vir, mas o Senhor e as coisas já foram se iniciando, né? Se iniciando. E aí, nesse processo, eu comecei a conhecer um pouco mais de perfis, né? Muito legal. Eu comecei a conhecer um pouco mais dos valores, que são extremamente importantes. Quando a gente não vive de acordo com os nossos valores, a gente acaba entrando em sofrimento. Com certeza. E aí eu fui entender que nós temos 2 estados de mente, são assim, tem várias vertentes do autoconhecimento, mas naquele momento eu entendi que nós ou estamos em estado de paz ou em estado de sofrimento. E o que traz isso? Então, não se reconhecer, não ter consciência de quem você é, não se sentir merecedora, isso tudo nos traz um estado de sofrimento. É muito doloroso. Nesse momento, você vive num estado de julgamento constante, porque você se julga. Você se julga. E aí você passa a julgar as pessoas. Né? Porque daí ele acaba não se tornando leve, né, Tati? Sim. Quando não estamos vivendo a nossa real identidade, a gente acaba tendo um esforço a mais para tudo, né? E isso gera um desconforto, tanto para nós como as nossas atitudes para as pessoas, né? E isso realmente é só com o processo de autoconhecimento para trazer essa libertação, né? Exatamente. E foi incrível porque, como eu comecei a olhar para mim, a me entender, eu comecei a agir de forma diferente. Legal. E aí o meu marido ficou super impactado. Porque no nosso relacionamento eu sempre fui a do servir. E o meu marido tem uma personalidade mais... não é autoritária, ele é analítico, então ele analisa todas as situações e ele é mais ágil do que eu na tomada de decisão. E eu não, eu sou mais tranquila, eu sou influente estável. Eu ia perguntar, qual que é teu perfil comportamental? É até um assunto muito legal, né, Tati? Para trazer numas próximos podcasts, porque quando entendemos quem somos de acordo com a nossa personalidade, e, gente, é como se tivesse um check-up nosso, assim, no papel, né? É lindo. E
E é libertador também, porque daí tu entende por que você toma certas decisões, ou por que você age assim, e por que o outro não, porque o perfil é diferente. Quando se fala de estável, é uma pessoa ela mais tranquila. E você falou que ele é de resultados, então com certeza ele é um dominante, né? Ele é... Então, na verdade, ele é analítico estável, mas ele desenvolveu muitas características do dominante por conta do trabalho que ele desenvolve. Ele sempre foi gestor, ele sempre foi diretor. Precisava de resultados. Exatamente. Então, eu falo que eu estou influente estável, né? A gente sempre fala que os perfis, todos nós temos os perfis, os 4 perfis. Nós estamos entrando até num outro assunto. Que é muito legal. Já vamos deixar um gostinho aqui para o pessoal. É um assunto que eu também amo trabalhar, porque em todo o processo a gente precisa olhar para isso. Quando nós conseguimos reconhecer os perfis de identidade, a gente consegue entender o outro. Isso melhora os nossos relacionamentos também em todos os âmbitos, né? Enfim, aí quando eu descobri, né, a questão dos perfis, eu comecei a entender por que minha filha agia de tal forma, porque o meu filho agia de tal forma, o meu marido. Então isso começou a ficar mais claro. E também comecei a assumir a responsabilidade sobre o meu perfil. Como eu deveria ter agido desde o início. Entendi. Né? E aí eu comecei a me posicionar diferente. Meu marido assustou, porque era sempre ele que falava, ó, é assim que eu quero. E eu falava, tudo bem. Tá tudo bem. E não estava tudo bem, Sim. né? E aí eu comecei a entender, não vai ser ruim eu me posicionar. Sim. Eu preciso me posicionar. Se não tá tudo bem, eu preciso falar que não tá tudo bem. Essa visão já veio quando você iniciou o processo? Quando eu iniciei o processo. Uau. E aí, só que o que aconteceu? O meu marido colocou a responsabilidade na profissional. Olha, essa moça não sabe trabalhar, ela tá influenciando você, lá. É que gerou um desconforto, né? Exatamente, gerou um desconforto para ele. E aí ele... só que a atitude dele foi sensacional. Uau. O que ele fez? Ele foi buscar um outro profissional para dizer, ó, esse profissional é bom, essa daí que você tá não é. Homens aquelas. Não, mas faz parte, né? Sim, assim, sim. para ele foi um processo desconfortável também. Sim. Ele também não tinha essa consciência de perfis, tanto é que ele buscou o profissional, que foi o Márcio Michele, que é um profissional fantástico também. Sim. E aí ele trouxe, eu super aberta, falei, nossa, que incrível, então vamos fazer junto. E aí esse profissional tem uma metodologia que ele direciona, ele tem uma metodologia voltada para o cristão. Uau. Então a metodologia dele traz a ciência e os princípios bíblicos. Vocês já eram cristãos? Sim, católicos. Né? Eu sou batizada na católica, eu honro demais a minha origem, porque foi através da religião católica que eu soube que existe um Deus, existe Jesus. Eu sempre fui muito envolvida, participei de coral, grupo de jovens. Sabe que eu também? Olha que quando eu incrível, tava no coral, né? Fui anjinha, olha. Sim, eu também, coroação, né? Enfim. Mas eu não aprendi, eu não sei nem te dizer se assim, não é que eu não sei te dizer. Eu não aprendi a me relacionar com Deus. Exatamente. Eu nunca tive essa orientação, né? É tudo muito dogmático, vamos dizer assim. Tem tudo muito impositivo, né? Sim. Pelo não menos passava ali daquilo, né? Isso, era até ali. Isso, exatamente. E aí, quando eu fiz essa formação que meu marido trouxe, eu comecei a entender o que era se relacionar com Deus. O que era falar com Deus todo dia, com Jesus, né? E não tinha essa necessidade, mas eu comecei a entender esse processo. E isso veio junto com o conhecimento de inteligência emocional. Então foi fantástico. Foi fantástico. E aí o incrível foi que nós fizemos juntos. Uau. Eu e meu marido. Que legal. Os dois já caminhando na mesma direção, com a mesma visão, né? Só que com tudo isso veio a pandemia. Sim, então, sim. O curso que meu marido comprou, a gente só pôde fazer online e nós tínhamos uma imersão presencial que a gente poderia fazer quando reabrissem, né, as inscrições. E dentro desse período veio o diagnóstico. Uau. Então, quando vem o diagnóstico, né, voltando, fazendo parênteses, foi impactante, mas o trabalhar de Deus já vinha desde o início do ano. Com certeza. Então, é muito difícil, você perde o chão, né? Não posso mentir, muitas mulheres estão assistindo a gente, então eu me solidarizo com todas elas, porque não é fácil receber um diagnóstico. A gente sempre relaciona câncer com morte, apesar de que hoje eu sei que diagnóstico não determina nada, o diagnóstico é só um direcionamento, né? Não é sentença de morte, mas eu tive que passar pelo processo para entender isso. Sim. Né? Então a primeira semana foi difícil, a gente pensa muito nos filhos, eu tenho o João Henrique de 18 anos, a Ana Lívia de 10 anos, e na época o João tinha 16, a Ana Lívia tinha de 6 para 7, então eu pensava muito neles.
Mas foi uma semana. Depois disso, eu já comecei a olhar como um processo de cura. Uau. E aí, pessoas abençoadas vão entrando no nosso processo, certeza. né? A enfermeira que cuidou de mim, a Gabi, assim, fantástica. Na primeira sessão de quimioterapia, ela já falou, olha, você precisa olhar para o processo com a indagação do pra quê, parar de questionar o porquê. Uau. Então, isso foi uma coisa que abriu a minha mente Sim. quando eu comecei o processo. E eu olhava aquilo como um processo de cura real. Então, vamos fazer tudo aquilo que fosse necessário. Aí, passei pelo processo e durante esse processo, a primeira quimioterapia que eu fiz foi tranquila. Aí, quando eu fui fazer a segunda quimioterapia, o meu organismo não suportou a carga de medicação e a imunidade caiu demais. Então, isso foi um processo frustrante para mim dentro do contexto, porque eu praticava esporte, eu sempre me alimentei bem, sempre cuidei da minha saúde, mas a medicação é muito forte. E aquela coisa, né, amiga? É o indivíduo, cada ser com uma resposta. Então, Exato. mas naquele momento você acabou, né, sentindo esse desconforto. E aí, uma amiga muito querida me apresentou os óleos essenciais nesse momento do processo. Uau. Então, por isso que eu falo, né, que eu sou coach, consultora de bem-estar, são 2 propósitos para mim, né? Eu trabalho mentorando mulheres e as 2 coisas entraram dentro do processo. Então, como é importante a gente confiar nos processos que Deus envia para nós. Sim. Confiar que processo não é lugar de morada. Processo é lugar de passagem, né? Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Então, quando existem processos na nossa vida, a gente precisa entender o para quê e não ficar se apegando no porquê. Oh, meu Deus, por que comigo? Não, tem um para quê, tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. E quando a gente consegue encontrar esse lugar, a gente consegue evoluir através dos processos e não se sentir penalizado por eles, né? Então, eu acho que isso foi uma questão incrível para mim. Lindo. E que me ajudou nesse processo mesmo. Sim. de entrar no autoconhecimento, mas assumir a minha autorresponsabilidade. Sim, com certeza. E aí, nesse momento, eu conheci os óleos, ela me orientou, eu comecei a utilizar. E a partir daí, eu não adiei nenhuma quimioterapia mais. Uau. Os médicos até ficavam impressionados, né? Tudo isso também foi em concordância com o meu médico. Né? Meu médico sabia de tudo que estava acontecendo. Porque quando a gente passa por um processo de cura e usa medicação como a quimioterapia, o nosso corpo acaba sucumbindo, a gente tem que usar mais medicação para cortar o efeito da medicação. Sim. E eu consegui fazer esse processo naturalmente com os olhos. Caraca. Então, isso foi incrível para mim. Eu falo que todas as pessoas precisam conhecer essa ferramenta natural de cuidado com a saúde e bem-estar. Então, todos temos esse acesso, né, Tati? Todos temos esse acesso. Mas, assim, quando você começou, você já surtiu esse efeito? Foi super, foi já assim, imediato, assim. Exato, foi muito rápido. Uau. O efeito dos olhos foi muito rápido. Uau. Então foram 2 coisas que despertaram durante esse processo, né? Eu falo que os 2 propósitos, meus 2 propósitos de vida hoje surgiram durante um deserto. Mas para tu ver, até eu falei no podcast anterior sobre isso, porque às vezes a gente passa buscando muito tempo encontrar o nosso propósito. E é totalmente o contrário, que é ele nos encontra. E olha como ele veio em direção, né? A tudo que tu precisava. E a partir daí tu entendeu que realmente aonde tu vai, qual que é a tua missão de vida, né? E é muito lindo, né? Lindo. Claro, foi desafiador, como você falou, é um deserto. Esse deserto, ele é só um momento de crescimento, porque ali você sempre vai aprender alguma coisa. E todos nós, e é lindo você trazer isso, Tati, porque nós precisamos entender e virar essa chave na nossa cabeça, que esse deserto, ele não é para nos punir de algo, ou para que a gente se sinta culpada de algo, ele é para que a gente começar a olhar assim, agora chegou algo desafiador para mim, o que vai vir pela frente? O que eu vou crescer a partir disso? Sabe? Olhar com outro olhar, que acho que tudo fica mais leve, né? Exato. E aí, com tudo isso que a gente vinha fazendo, né? Se conectando mais com a nossa espiritualidade, tanto eu quanto meu marido, através desse curso que nós fizemos, eu conseguia me reconhecer. Caraca. Mesmo passando pelo processo, porque todo mundo sabe que a quimioterapia a gente perde cabelo, perde sobrancelha, perde cílios. Eu passei por todo esse processo. Por todo esse processo. Todo esse processo. E eu olhava no espelho e eu conseguia me ver. Eu conseguia me identificar como filha de Deus. Eu conseguia identificar que aquilo era apenas um processo de cura.
Então, isso foi incrível, Gi, incrível. E aí, eu comecei a desenvolver esse relacionamento diário, de falar com Deus, de agradecer. Então, a gratidão também é algo que nos impulsiona e que nos mantém no nosso caminho de fé, de acreditar naquele processo. Então, é uma opção, é uma decisão que a gente toma diariamente. E aí, eu comecei a entender a nossa existência trídua aqui, vamos dizer assim, não sei nem se é essa palavra, mas que nós somos corpo, alma e espírito. E aí eu comecei a entender que eu era responsável por alimentar essas três, como que eu posso dizer? A tríade, chamamos de tríade. Sim, a tríade. Alimentar o meu corpo estava precisando de cuidados, estava passando por um processo. Mas seria a minha alma alimentada que iria dar sustentação, juntamente com o meu espírito alimentado. Então, eu digo que o processo de cura, 80% do processo de cura, não só do meu, mas de qualquer processo de cura, 80% de qualquer processo de cura está conectado à sua conexão com Deus. Com certeza. Até a gente traz no Mulheres Virtuosas, né? Um corpo saudável, uma alma curada e um espírito inabalável. E assim, os três fortificados não tem outro resultado que não ser, né? O sucesso do processo. Isso, exato. Isso mesmo. Então, eu comecei a entender a importância de alimentar. Sim. Mas, naquele momento, eu não tinha tanta consciência. Sim. Né? E hoje, com todo o processo, eu comecei a ter essa consciência. Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Como é que a gente alimenta a nossa alma? Alimentar o nosso corpo, isso a gente já sabe. Como é que a gente alimenta o corpo físico? Com atividade física, alimentação saudável, se cuidando, né? Sim. Mesmo assim, nós estamos suscetíveis a passar por processos desafiadores, que foi o meu caso. Mas isso não faz eu deixar de cuidar do meu corpo. Então, os olhos me ajudaram nesse processo. Uau. E também me ajudaram no processo de cuidar da minha alma, né? Das minhas emoções. Porque o poder terapêutico dos óleos essenciais é incrível. Mas eles não fazem tudo. Então, eu precisava entender como é que eu ia alimentar a minha alma. E como é que a gente alimenta a nossa alma, gente? A gente alimenta a nossa alma de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente decide tomar como verdade para a nossa vida. Então, o que você assiste na TV, o que você ouve no rádio, os livros, as reportagens, tudo aquilo que você lê, tudo isso alimenta a tua alma, né? Tudo começa na nossa mente. E por isso que é importante, né, Tati, estarmos conectadas a boas fontes, porque esse empilhamento de memórias, o que a gente vai vivendo, o que a gente vai ouvindo e sentindo, vai tornar vamos ter significados a partir disso. E eles podem ser bons ou ruins. Exato. E se a gente acaba coletando fontes, imagens, ou sei lá, sentir, ou ver, ou ouvir coisas que realmente não nos vão agregar a nada, a gente vai construindo o quê? Algo que vai nos paralisar, ou algo que nos vai limitar, né? Então, como é importante mesmo, porque tudo começa na mente, né, Tati? Tudo Começa através na mente. das nossas observações, Tudo. Através das nossas conversas, através do que a gente sente quando a gente fala com alguém. Então, nem tudo que acontece é real. Sim. Porque às vezes nós duas vamos passar pela mesma situação, mas você vai sentir de uma forma ponto de vista e diferente. eu vou sentir de outra forma, Gi. Entendeu? Com certeza. Então, nós não controlamos em absoluto o que acontece com a gente, mas a gente controla o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu com a gente. Isso mesmo. Entendeu? É papo de coach, gente. É papo de coach. Tá muito lindo. Mas é incrível quando a gente tem essa consciência. É lindo. Né? Aí você trouxe a questão de culpa, de medo, Sim, enfim, né? sim, Você comentou. 3 E são 3 palavrinhas também que eu gosto de falar que me ajudaram a alimentar a minha alma. Eu substituí 3 palavras, né, na minha rotina do dia a dia. Sim. A primeira delas foi a culpa. Porque quando a gente fala que é culpa nossa ou que é culpa sua, é algo muito pesado. Então, na minha vida, se você me ouvir falar culpa, você vai me ver substituir na mesma hora. Muito difícil. Eu substituí por consciência. Uau! Então, por responsabilidade. Então, se é culpa sua, não é culpa sua, é responsabilidade sua. Porque quando a gente trata de culpa, quando a gente assume uma culpa, isso pesa demais. Pesa. E isso paralisa a gente. É verdade. Então, se você falar é responsabilidade minha, isso te coloca em ação, te obriga a criar um plano de ação. Isso Então, mesmo. quando você assume uma culpa, você se sente Você já vítima, né? Se uma coloca vítima. no lugar de Coloca no lugar de vítima. vítima. E quando você fala é responsabilidade minha, você assume
uma responsabilidade. E aí já desperta a consciência também, né, Tati? Mas aí a consciência, o que eu substituí? O medo. Então, as 3 palavras. A culpa eu substituo por responsabilidade. O medo é algo importante para a nossa segurança. Sim, né? Você sentir medo é importante, mas você não pode ficar nesse lugar. Que também paralisa, né, Tati? O medo te paralisa. Então, o medo eu substituo por consciência. Uau. Então, eu não tenho medo, eu tenho consciência. Olha, aquilo é que perigoso. chave. Gente, virou uma chave aqui pra mim agora também. Para mim foi... Caraca. Essas 3 palavras foram incríveis. Então, o medo eu substituí por consciência. Então, a culpa por responsabilidade, o medo por consciência e a verdade. Quando a gente fala, é verdade. A verdade é muito relativa, Sim. porque o meu modelo de mundo é diferente do seu modelo de mundo. O que eu vivenciei na minha vida é diferente do que eu vivenciei na sua vida. Aqui, quando eu falo verdade, gente, eu não estou falando sobre leis, tá? Né? Nós temos leis a cumprir aqui, nós vivemos numa civilização, né? Enfim. Quando eu falo verdade, é quando a gente acredita em algo e acredita piamente que aquilo é verdade. Então, o verdade eu substituí por faz sentido. Adorei. Porque você pode ter a sua verdade que não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. E eu posso ter a minha verdade que não faz sentido para você. E tá tudo bem. Sim. Então, é a gente respeitar que a minha verdade não é a sua. Então, usar, ao invés de falar é verdade, faz sentido pra mim. E olha como foi libertador, né, Tati? Porque Totalmente. assim, ó, a pessoa, ela trocou a culpa pela... Responsabilidade. Ela assume esse papel de ser autorresponsável por ser protagonista. Protagonista da sua história, exatamente. E aí, qual foi o outro? Vamos recapitular. O medo por consciência. A pessoa, ela entende que a consciência dela, ela vai saber se é bom ou não pra ela naquele momento. A pessoa... ela despertar essa consciência, ela vai saber se tá no certo as ou duas errado, palavras têm o mesmo processo. Sim. Porque a culpa e o medo paralisam a gente. Paralisa. E quando a gente troca por responsabilidade e consciência, eles te colocam em ação. Uau. Porque você é responsável por algo. Você precisa tomar uma atitude. E se você tem consciência, você sabe que você vai ter que tomar uma decisão também. Eu sigo ou eu não sigo? Então, os dois te colocam em ação. E a verdade te tiram aquela posição de eu sou o dono da verdade. Você vai ter consciência de que algo faz sentido apenas. Entendi. E que você pode mudar de opinião. Você evolui quando você consegue enxergar o ponto de vista do outro. Caraca, gente. Entende? Então, trocar a verdade por consciência. Essas 3 palavrinhas foram a chave para eu começar a alimentar a minha alma de forma mais consciente. E hoje, eu até falo que a gente vivencia em casa, né? A minha mãe, a minha sogra, os familiares, eles não estão no mesmo processo que a gente nessa conexão, na espiritualidade, na fé, estão em processos diferentes. Eu sou melhor ou pior? Não. São processos diferentes. Cada, né? Exatamente, é o tempo de cada um. E eu acho incrível que hoje, na minha TV, eu já não assisto vários programas já há muito tempo. Até antes disso, quando eu vi com meu filho, que hoje tem 18, ele estava com 7, tinha consciência de algumas coisas, eu já parei de assistir algumas programações da TV aberta. Uau. E passei a assistir outras programações, mesmo antes dessa consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho consciência de que a música que eu ouço pode influenciar. Eu tenho consciência de que as pessoas que eu dou ouvidos podem influenciar. Com certeza. E eu não vou deixar de ouvir as pessoas. Eu vou ouvir, mas eu já consigo fazer o filtro. O filtro e escolher se realmente aquilo faz sentido ou não, Exato, exatamente. Então, hoje eu vivencio e eu quero até citar um episódio, né? Que a minha mãe e a minha sogra, elas vêm pra casa, elas gostam de assistir novela da TV aberta. E eu tenho vergonha alheia de assistir, gente. Não, de verdade. Isso é uma opinião minha, tá? Não é verdade, faz sentido. Faz sentido pra mim. Olha, faz sentido. Tá fazendo muito sentido tudo que ela tá trazendo. E foi engraçado porque elas ficaram com vergonha da cena que apareceu na TV e a minha filha de 10 anos estava na sala assistindo. Porque assim, eles estão na minha casa, normalmente a gente assiste minha programação, mas falei, poxa, deixa elas assistirem a novela que elas gostam. E aí elas viram, e elas mesmas na hora tiveram a consciência. Uau. Entende? Então, quando a gente começa a ter consciência das coisas, a gente começa a fazer escolhas mais assertivas. Com certeza. Mas é lindo, assim, o que você trouxe agora também com relação a elas, que querendo ou não, Tati, tu tá plantando uma semente, sabe? Porque ela tá no processo dela, você vivendo no seu, mas os seus frutos, né, vão gerar nossa, que diferença, né? E isso que é lindo. Parabéns. E de novo, gente, não é o certo ou o errado. Nós estamos em processos diferentes. Quanto mais você alimenta a tua alma
das coisas que são de Deus, né? Não dá para fugir disso quando a gente fala sobre alimentar a sua alma do que é correto. Nós temos um manual de instrução para viver. Por muitos anos eu falei, ai meu Deus, ser mãe, né? É desafiador também. Não existe uma cartilhinha te mostra, mas nós temos um manual de instrução. Ele se chama Bíblia Sagrada. Tem todas as respostas, né? E sabe que é lindo, assim, aí eu vejo quando eu comecei também, que eu me converti, tive todo esse processo, e tantas coisas que eu passei, assim, Tati, que eu olhava, nossa, se eu tivesse aberto essa Bíblia antes, e tivesse buscado um pouquinho mais em Deus, que foi meu Criador, né? Como é que eu... Mas, enfim, né? Isso não é o caso. Entendimento, é processo. É o processo. Mas eu olhei e falei, gente, estão todas as respostas aqui. Eu falei, não. Então, para com isso, vamos zerar, né? Zerar e vamos reiniciar, dar um reset aí e reiniciar. E eu fiz tudo isso, Tati. Deixei de assistir muitos canais, músicas, total, porque até dizem que até o nível da sonoridade, eu não sei como é que explica direito, mas ela tem a vibração. A vibração das músicas influencia também, né? No teu emocional. Então, às vezes, você já não tá com um pensamento ruim, aí tu vai lá e coloca uma música que te deixa pior ainda. Então, assim, a gente tem que... Somos autorresponsáveis por tudo que a gente vê, ouve e sente, Isso né? mesmo. E aí a gente acaba entrando na espiritualidade, né? Falando sobre isso. Total. A espiritualidade é o nosso relacionamento com Deus. Sim. É o que a gente precisa desenvolver diariamente, a todo momento. E isso foi um divisor de águas para mim. Se eu não tivesse desenvolvido o meu relacionamento com Deus, iria ser muito mais pesado passar pelo processo. Pode ser que o resultado fosse o mesmo? Sim, mas seria muito mais doloroso. Com certeza. Então eu falo que até quem conviveu comigo durante o processo de cura pode dizer que foi muito leve. Gia, eu não parei de trabalhar. Eu fazia a quimio na quinta-feira. No terceiro dia, que caía no sábado, na quinta, eu trabalhava até a hora do almoço, fazia quimioterapia à tarde. Na sexta-feira, eu ia trabalhar normalmente. No sábado, eu passava muito mal. Porque dá a reação, né? Dos a reação. Né? Então, é você entender também o seu processo. Aí, o sábado, eu ficava em casa. Às vezes, eu não conseguia comer absolutamente nada. No domingo, eu já começava a me recuperar. Na segunda-feira, eu ia trabalhar. Se alimentava dessa energia também, foi né? Incrível, foi incrível, que lindo. Sabe? Foi ótimo eu entender o processo para saber que eu tinha o meu momento de acolhimento. O sábado era o meu momento de acolhimento, mas que eu tinha forças para conseguir superar aquele momento e continuar. E, de novo, gente, esse foi o meu processo. Nem todas as pessoas têm a mesma possibilidade. Tá? Existem processos diferentes, existem tipos de tratamento diferentes. Então, eu estou só compartilhando com vocês o que é possível. Sim. No meu caso, aconteceu dessa forma. Tá? Então, eu sei que tem pessoas que passam muito mal, que precisam ficar em casa, que se abdicam do trabalho, que tá tudo bem. Mas o que importa, eu acho que nisso tudo, né, Tati, é esse olhar para entender o processo, sabe? Isso. Às vezes pode ser mais desafiador, sim, mas tenta se alimentar de algo bom, né? Tenta entender que é um processo e que, independente do que vai acontecer, você tem que viver da melhor maneira, para que você tente tornar pelo menos um pouco isso mais leve, né? E foi o que você fez. E assim, eu tô encantada com a tua história, porque realmente é um peso, né? Quando fala essa palavra, né? Essa doença, ela traz um medo mesmo, né? Não sei. Na verdade, eu passei por isso também com a minha mãe e foi bem diferente do que você viveu, e por isso que eu tô aqui babando, assim, na tua história, e que as pessoas possam realmente se influenciar e tomar essa porção do que tu tá trazendo, né? Porque cada um tem um processo, mas tudo muda na mente, né, Tati? Tudo na mente. Parabéns, tô muito feliz. E só recapitulando, né? A gente falou sobre autoconhecimento, então isso foi uma base muito importante para eu poder passar pelo processo. Eu já me reconhecia. O autoconhecimento traz a autorresponsabilidade. Aí eu comecei a escolher aquilo que eu ia fazer. A escolher o que eu ia fazer com aquilo que estava acontecendo. Então, por isso que é muito importante, gente. Todo mundo busca o autoconhecimento. Hoje a gente vê muitos profissionais trazendo isso. Mas a gente precisa trazer o autoconhecimento junto com a autorresponsabilidade. Para a gente sair do lugar de vítima, assumir o protagonismo da nossa vida e tomar as decisões mais assertivas. Para isso, a gente precisa procurar a nossa cura. Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Né? Por isso que a gente traz, então, corpo, alma e espírito. E aí, falando em espírito, é a nossa conexão com Deus. E não importa de que religião você seja, o que importa é você entender que existe um Deus maravilhoso que rege todas as coisas. E que se você não se conecta com isso, vai ter um vazio dentro de você. Com certeza. E é a partir disso que surgem os vícios, que surgem muitas coisas, né, Gi? Então,
a importância da gente realmente alimentar essa tríade para que a gente tenha equilíbrio para tomar as melhores decisões. É como se fosse tudo se completa no final, né? Porque às vezes não adianta, às vezes a gente busca a espiritualidade lá em cima, mas não entende as feridas, não entende o que já vivemos, não entende, às vezes a gente não entende o processo que a gente está passando e acaba se culpando. Então, quando a gente consegue olhar para, né, abrir essa visão e olhar para todas as áreas, e até quando a gente se fala com um papo de coach novamente, mas quando falamos de todas as áreas da vida, né? Temos uma vida sistêmica. A nossa roda da vida, né? Nossa roda da vida. Então, família, parente, saúde, espiritualidade, profissional, é tudo. Não adianta eu focar numa porção e deixar as outras, né, em aberto. Que daí vai pesar demais aquilo ali vai ter um déficit, né? Então, a gente precisamos realmente estar abertos a olhar para tudo, entendendo que um completa o outro, né, Tati? Eu vou te dizer que aí já abre um outro assunto para podcast. Uau, tá fluindo, tô adorando isso daqui. Olha, a concepção de felicidade também. Que para mim, a concepção de felicidade para mim, tá? É prosperidade e paz. E quando a gente fala de prosperidade, é justamente o que você acabou de falar, Gi. Muitas pessoas acham que prosperidade é riqueza. É eu ser rico, eu ter dinheiro. Não. Eu fui uma dessas muitas pessoas, né? A vida toda. Prosperidade, gente, é a gente ter felicidade, né? Encontrar aquilo que a gente precisa em todas as áreas da nossa vida. A gente ter esse equilíbrio, a gente conseguir alimentar todas essas áreas. Isso é ser próspero. Sim. Eu não preciso ser o mais rico, eu não preciso ter todas as posses do mundo. Eu preciso ter equilíbrio e entender que eu tenho que investir em cada uma dessas áreas. Sim. E a paz é aquela paz que excede todo entendimento, que a gente só encontra onde? Só em Deus, né, Só gente? em Deus. E vou te dizer, minha amiga, assim, eu até falei no outro podcast sobre isso. Eu vivia uma pessoa que eu buscava, e eu não encontrava, e aquela me arrepia de ânsia, falar sobre isso. Sim, porque, assim, ó, tu trouxe um processo, mas quantos processos já não passou, né, Tati? Quantos? Então, assim, tem né? Tem milhares, tem papo, Tem mais. tem assunto, tem pano pra Tem manga mais aqui, ainda, né? nossa. E eu também, assim, eu digo, todos nós, né? Você também, com certeza, deve estar tentando se colocar nessa, mas eu nunca tive essa doença, eu nunca tive isso aqui, não importa, mas algum processo você já passou. E você entenda, eu vou te fazer essa pergunta. Durante esse processo, você conseguiu se sentir acolhida? Você conseguiu se sentir com essa paz que excede todo entendimento, sem ter buscado essa espiritualidade? Eu, por exemplo, Tati, quando eu passei pelos meus desafios, enquanto eu não tinha Deus no meu coração, enquanto eu não tinha me conectado com o meu eu, né? E com o meu pai, eu não tinha descoberto essa paternidade nele. Pra mim, nada satisfazia. Eu podia ter o dinheiro do mundo, eu podia ter tudo que eu quisesse, mas eu não alcançava a paz. E quando eu descobri essa verdadeira paz que excede todo entendimento, meu Deus, eu não quero mais. E assim, muitos vão dizer, aquela ali agora virou crente, só quer saber, só virou uma religiosa. Gente, vai experimentar, né, Tati? Vai experimentar um pouco dessa porção e é maravilhoso. Eu ia até falar justamente sobre isso. Os desafios continuam. Não, todos os dias a gente tem desafios novos, eles continuam, mas essa paz que excede todo entendimento que a gente encontra no relacionamento com Deus é incrível. Então, até falar com você que está assistindo a gente, se você ainda não encontrou essa paz, nós não somos pastoras, tá? A gente não está pregando nada aqui. Nós estamos apenas testemunhando assim, o que aconteceu na nossa vida. A nossa vida não é sobre religião, estamos falando sobre espiritualidade. Sobre alimentar o corpo, alimentar a alma e alimentar o espírito. Se você ainda sente um peso, eu não estou dizendo, minha vida é um mar de rosas. Não. Os desafios acontecem, só que a gente tem ferramentas para poder superar esses desafios. E isso a gente só encontra quando a gente se reconhece filha de Deus. Quando a gente reconhece essa paternidade e tem a certeza de que existe alguém que está nos guiando para isso, mas se coloca à disposição. Isso é uma outra coisa muito importante. Sim, você se colocar à disposição. Porque não tem como, só você ter uma por base com o seu pai, por exemplo, né? Se você precisa de alguma coisa, se você não falar, ele não vai saber. Então, para que você possa entender e buscar, precisa gerar esse relacionamento. E quando você consegue entender e realmente vivenciar esse relacionamento, tudo que te acontece, já sabe para quem tu vai recorrer, para quem, né, que tu vai, meu socorro vem da onde? Meu socorro vem dos céus. E aí tu vai nele e ele vai te atender de alguma forma. Se às vezes assim, não, você quer muito uma coisa, mas acontece naquela hora, lembre-se sempre, é o processo
processo, é uma jornada, precisa ter uma história para que isso aconteça. Mais um exemplo, Tati, um filho quer um carro. O pai, ele quer dar um carro pro filho, não é Sim. mesmo? Mas ele vai dar com o filho com 5 anos? Não, o filho precisa amadurecer, o filho precisa crescer. E é isso que um pai, é isso que Deus, que é nosso pai, faz com a gente, né? E é isso que é lindo. E o mais lindo disso, que eu agora vou pegar um gancho aqui para falar do Mulheres Virtuosas, que é o que a gente está trazendo, né, Tati? Esse projeto, ele tá trazendo essa busca por mulheres que estão querendo, essa sede dessas mulheres que estão querendo viver mais, que estão querendo uma porção mais, mas não só na parte espiritual, porque não é um grupo religioso, Não. né? A gente está tentando buscar atender essa tríade, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, ali, nós vamos ter pessoas que vão falar do corpo, outras que vão trazer uma cura para uma alma, vamos ter pastoras, assim, que já estão, né, nos encontros, abençoando e trazendo um pouco da palavra. Então, fala um pouco como foi a tua experiência, Tati, para nós, um pouquinho de estar no Virtuosas, o que tu... Porque, com certeza, você é uma pessoa que vai agregar muito nesse projeto e tu já é minha parceira disso tudo. E o que é para você estar? O que tu busca, talvez, com todo essa tua consultoria de bem-estar, levar para essas mulheres? Então, na verdade, antes de mais nada, é resposta de oração. Uau, Resposta sério? de oração, Caraca. assim. Desde que eu passei pelo processo, eu entendo que tem um pra quê muito grande. E eu venho me preparando durante todo esse período, né? Então, tem várias experiências, tanto com o processo de coach, com a mentoria para mulheres, como com o uso dos óleos essenciais na minha rotina. Hoje em casa, todo mundo usa, meus filhos usam, meu marido. Então, é algo que eu preciso passar para outras pessoas. Uau. É uma ferramenta incrível. Uau. Assim como o processo de mentoria também é uma ferramenta incrível para despertar o poder de outras mulheres. Como que funciona assim, Tati? Consegue falar pra gente um pouco Sim. dessa tua mentoria? Como é que Sim. Como é que funciona a mentoria? Não é uma mentoria focada, não é uma mentoria financeira, a mentoria não é uma mentoria realmente para mulheres, para que Uau. as mulheres se reconheçam, para que elas identifiquem quais as habilidades que elas têm. Nós somos únicas, Gi. É verdade. Enquanto a gente não se entender como única, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente veio para desenvolver. Não dá pra buscar o que o outro tem, né? Porque a porção é do outro. Você tem a Exatamente. sua que Exato. só aflorar aquilo, né? Exato. E entender qual que é o nosso real papel. Uau. É Né? verdade. Não estou falando sobre feminismo aqui, tá, gente? Eu acho que a mulher pode estar onde ela quiser, mas Deus tem um plano para todas as pessoas. E a mulher tem um plano fundamental na sociedade. Começa assim dentro da sua família, começa assim no seu relacionamento primeiro com você, no seu relacionamento com os seus filhos, seu marido, no seu relacionamento com Deus principalmente. Mas nós temos um papel fundamental de gerar, de verdade. criar e de acolher. Então, dentro da mentoria, a gente precisa trazer esse resgate para as mulheres. É isso que a gente traz. Que lindo. Então, se reconhecer, se conectar com a sua essência, identificar as suas maiores habilidades e desenvolver essas habilidades e entender o seu real papel dentro da sociedade. Uau, é completo. Isso traz leveza, entende? Sim. O meu objetivo não é trazer mulheres que têm resultados fantásticos financeiros, não, vou ganhar milhões, não. É trazer leveza para que a gente possa assumir os papéis que competem a nós. Que lindo, Tati. Então é esse processo. E aí o Mulheres Virtuosas foi resultado de oração. Resultado de Falei, oração. gente, Imagina. foi uma conexão muito grande. Que lindo. Gi, a gente se conhece. Gente, assim, a gente falando e amiga daqui de lá. Quanto tempo? Um mês, né? 1 mês e meio, 2 meses. Quando foi o evento? Foi em 16? 16 De agosto? De agosto. Eu te Uau. conheci 20 dias antes do evento. Gente, 2 meses no máximo. Mas que a gente tá se vendo assim a segunda vez. Mas Pessoalmente, mas, mas né? pelo WhatsApp. Como realmente o propósito nos alcançou, né? Exato. Porque mesmo não nos conhecendo, a gente já tinha assunto pra Muito. dias. E a Lari foi a mesma coisa. Sim. E Beijo, Lari. um beijo, Lari. E esse primeiro evento foi incrível. Foi lindo. Como a gente viu o agir de Deus ali dentro, né? Sim, foi Muitas muito lindo. mulheres virtuosas ali, espetaculares. A Bruna que trouxe, né? Cada uma com a sua porção, a ferramenta né? de... Sim. A Raíssa, meu Deus, que Maravilhosa. testemunho incrível. Então, é uma transformação que está acontecendo. Então, o objetivo é que a gente possa alcançar muito mais mulheres para que elas desempenhem o seu papel onde elas precisam estar. Que lindo, amiga. Mas assim, eu fiquei curiosa um pouco essa questão da parte dos olhos. E aí nessa mentoria você trabalha esse uso, você explica o que cada um
a sua função? E como é que é? Fala um pouquinho só da parte dos óleos essenciais. Então, a aromaterapia veio com uma paixão para mim, né? Foi algo que fez muito sentido. Eu tive resultados fantásticos. Em casa eu utilizo para absolutamente tudo, mas eu gosto de fazer tudo muito personalizado. Então, dentro da mentoria, de acordo com as demandas que a mulher me traz, a gente direciona o que ela pode utilizar para poder auxiliar. Por quê? Os óleos, eles têm um poder terapêutico muito grande. Eu falo que são as gotas de Deus. Deus trouxe a natureza perfeita para que a gente possa se curar. E aí o homem, com a tecnologia, né, a ciência também contribuiu para que a gente possa ter essa potência da natureza de uma forma mais prática para uso. Só que como eles são muito potentes, eles precisam de orientação. E eu gosto sempre de direcionar de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Então, a gente pode trabalhar tanto em questões físicas, porque nós temos questões de doenças autoimunes, por exemplo, que tem fundo emocional. E aí, as questões emocionais, a gente consegue trabalhar durante o processo, durante a mentoria. Que lindo. E aí, através disso, ela consegue um alívio nessas dores físicas. E é o que eu achei agora, ouvindo assim e entendendo esse processo. Você vai estar ali tendo esse relacionamento com elas, direcionando, mas ao mesmo tempo você vai estar trabalhando corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Que lindo, porque às vezes, óleos essenciais, ou então, não, mais uma mentoria para falar, né, de espiritualidade, não é isso que eu quero. Não, é completo, porque daí tu vai estar realmente sanando todas as feridas. Que lindo. Sim. Que lindo, nossa, que possamos levar isso aqui para essas mulheres virtuosas, né? Esse é o objetivo. Para todas as mulheres que todas merecem, né, essa porção aí de amor. É a porção de amor. Porção de amor. Eu falo que são gotas de amor. Gotas de amor. Gotas do nosso Criador, que juro. Lindo. E você com esse conhecimento todo, com essa tua leveza, Tati, ela é encantadora, né, gente? Ela é muito linda. E, assim, além de ser uma mulher incrível, mais um pouco do que você trouxe sobre você, as pessoas conseguem perceber essa força que você carrega, porque passado pelo que você passou, e você tá aqui firme com esse sorriso lindo, maravilhosa, cabeluda desse jeito. Gente, eu amo viver. Eu amo viver. Você tá inspirando isso nas pessoas, Tati. É uma dádiva que a gente precisa cuidar com tudo, com a nossa alma, o nosso espírito, com tudo. Então, entender, e isso eu faço diariamente, né? Entender que você só acordou, abriu seus olhos, porque Deus permitiu que você acordasse e abrisse seus olhos. E agir dessa forma, com gratidão, durante todo o seu dia, é essencial. Uau, amiga, que lindo. E eu estou muito feliz de estar com você aqui. Quero agradecer de todo o coração a tua visita. Pessoal, conta para nós primeiro, Tati, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, se você tem Instagram, como é que é? Sim, eu tenho Instagram, sim. Gente, eu vou ser bem sincera, isso é uma coisa que eu estou em desenvolvimento, tá? As mídias sociais ainda são algo tudo muito novo para mim, mas eu tenho o meu perfil, sim. É o processo. Sim, eu compartilhei muita coisa durante o meu processo de cura, então se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso. Qual que é o teu Instagram, Tati? Pode falar. Tatiana.vfonseca. Tatiana.vfonseca. E eu tenho os destaques também, que tem bastante coisa sobre inteligência emocional, muitas ferramentas, tem informações sobre os óleos essenciais e tem bastante coisa sobre o processo também, que as pessoas vão poder conhecer um pouco mais, se identificar com tudo isso. E assim que eu montar minha mentoria e colocar lá no digital, ótimo, tu já vai trazer pra nós. Aqui. Com certeza. E aí a gente fala um pouco mais também, tem muita coisa. Adorei. Então a Tati atende também como coach, se a pessoa estiver precisando só algum... Um processo individual, sim, eu faço um processo individual. A consultoria de bem-estar também, que é algo mais simples, mas que traz resultados muito importantes. Tá? Então a gente consegue fazer também só a consultoria de bem-estar, o processo individual e também a mentoria. E atendimento só para mulheres ou você atende homens também? Como é que tá assim, tua... Hoje só, na mentoria, só mulheres. A consultoria mulheres. De bem-estar, não. A consultoria de bem-estar é para todo mundo. Legal. Eu falo que essa abrangência também é fantástica. Eu já quero, né? A gente tem uma ferramenta de cuidado com a saúde, desde o bebezinho até o idoso, homens, mulheres, enfim. Então, a consultoria de bem-estar é para todos. A mentoria é somente para mulheres. Legal. Então, amiga, eu gostaria de agradecer por mim, eu ficaria aqui horas, né? Mas nós temos aí nossos compromissos e eu gostaria de agradecer do fundo do coração. Tenho certeza que Deus nos uniu e que Ele vai nos levar a lugares muito mais altos para que possamos auxiliar novas mulheres, que possamos, né, entregar essa porção de amor que nós entendemos de quem já veio, que é uma fonte inesgotável, né? Então, a gente pode
doar, servir, fazer mais pelo próximo, que ele vai vir e vai nos preencher. Que possamos todos os dias, amiga, andar com o copinho vazio, né? E a gente vai com esse copinho, de repente a gente vai lá, despeja na vida de alguém, e ele vai lá de novo e preenche. E assim vai, tá? Eu falo, por mais que a gente ande com o copo vazio, eu sempre olho o copo meio cheio. Você olho acorda o copo com ele vazio, né, amiga? De repente você olha, tá cheio, agora eu posso. Depois você olha de novo, ele tá cheio. E assim vai, transbordando. Assim. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Fico muito feliz de estar aqui e tenho certeza que, assim, que eu já quero tua consultoria e quem estiver escutando, eu tenho certeza que também se interessou, até porque tem muitas pessoas que nem conhecem. Não. Né? Tem pessoas que entendem, óleos essenciais, doTERRA, pirâmide, as pessoas já rotulam, né? Sem saber. Rótulo. Então, que tenha quebrado alguns tabus aqui, que possamos abrir a mente dessas mulheres, né? Para viver algo novo, para viver essa jornada linda de autoconhecimento, de transformação, que elas possam ser, sim, autorresponsáveis em tudo nas suas vidas, né, Tati? Acho que essa é a palavra da vez, né? Exatamente. Autorresponsabilidade e autoconhecimento. Exatamente. Né? E você tomar decisões assertivas para poder alimentar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Isso. E que lindo, teu assunto casou perfeitamente com o Virtuosa, tá vendo? É assim, Deus sabe de tudo, né, gente? Então, estamos encerrando aqui mais um episódio do Virtuosas Cast. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos capítulos, né? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Dá um tchau lá, Tati. Tchau, gente. Uhul. É isso aí.